bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para vocês, ó. Tô gravando o vídeo às 4h33 da madrugada, então vou gravar falando um pouquinho mais baixo, mas tô tranquilo, não tô com sono não, tá? É só por causa da vizinhança e a minha esposa que tá dormindo aqui no quarto ao lado, beleza? Então eu pedi para vocês a compreensão do meu tom de voz um pouquinho mais baixo, beleza? Dito isso, ó, deixa o like aí no começo do vídeo, pô, me dá essa moral, tô gravando vídeo para vocês aqui de madrugada. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam a minha conta pessoal lá no Instagram. Olha, tem coisas importantes pra gente discutir nesse vídeo, mas antes te pedir, né, para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque para quem ainda não baixou. E olha, o aplicativo é incrível, se liga nas vantagens que você tem baixando ele 100% de graça. O aplicativo da OneFootball é um dos mais baixados do mundo, você consegue ver os melhores momentos dos jogos do Brasileirão Série A e B, assistir ao vivo de graça jogos do Campeonato Alemão. Para quem faz apostas esportivas lá na 1xBet, eles têm agora o Head to Head, você consegue ver o retrospecto recente entre as equipes que vão se enfrentar e te ajuda a fazer a sua aposta. E você tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano na palma da sua mão. Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu já dei essa palhinha. Baixe o OneFootball, consegue mais ver sem não. Bom, o clima no Vasco tá tenso, tá pesado e uma situação que talvez alguns de vocês já devem ter parado para se questionar. Pô, Diego, as coisas não estão caminhando tão bem, o elenco não tá performando, mas quem é que cobra a SAF? As coisas não estão saindo como planejado, quem é que tem o poder de cobrar e questionar a SAF nesse momento? O torcedor ele é limitado, ele vai até a página 2, ele tem suas formas de questionar e de cobrar. Se manifestando em rede social, fazendo protesto, não comparecendo aos jogos, mas e aí, internamente, quem cobra a SAF? E é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. O GE fez uma matéria bem bacana com Emanuel Ribeiro, Marcelo Baltar e o Téboro Schmidt. E eu vou trazer para vocês a matéria aqui e eu vou fazendo algumas análises junto com vocês, tá? O título da matéria é o seguinte: fiscalização da SAF do Vasco. Como funciona e quem são os responsáveis? Empresa tem seu próprio conselho fiscal, com 2 membros indicados pela 777 e 1 membro indicado pelo Vasco. Eles aprovaram as contas dos primeiros meses de gestão, mas com ressalvas. Beleza? Esse é o título e o subtítulo. Vamos agora para a matéria. Em 7 de agosto de 2022, os sócios do Vasco aprovaram a venda da SAF. As chaves do departamento de futebol foram entregues à 777 no início de setembro. Após a assinatura do contrato, a holding americana, em contrapartida, assumiu contratualmente uma série de obrigações, dentre as quais o aporte de 700 milhões até 2025. Mas como funciona essa fiscalização? Quem são os responsáveis por vigiar se de fato todos os pormenores do acordo estão sendo respeitados? Questionamento importante, não é verdade? O contrato, se realmente for o que foi dito, é um bom contrato. Mas tá, quem fiscaliza? Quem faz realmente ser cumprido o que está em contrato? E vamos agora a alguma justificativa. As recentes notícias sobre inadimplência da gestão, com atraso nas parcelas de compra de jogadores e comissões, empresários, jogaram luz sobre o tema. Preocupado com o fluxo de caixa, a diretoria trata o assunto internamente e espera regularizar os pagamentos em breve. O Vasco Associativo tem 2 representantes no Conselho de Administração da SAF. Lembrando que esse Conselho de Administração são 7 cadeiras. 5 são de membros da SAF e do Vasco Clube Associativo são 2 membros. O Salgado, por ser o presidente,
e o Roberto Duque Estrada, indicado pelo clube associativo. Teremos eleições agora em outubro. O presidente eleito assume a cadeira deixada por Salgado caso ele não concorra à eleição ou caso concorra e perca a eleição. As novas pessoas que assumirem o Vasco vão votar eternamente e vão indicar uma outra pessoa para fazer parte desse conselho. Mas a 777 sempre terá 5 cadeiras num total de 7. Ou seja, o Vasco opina, participa das decisões, mas não tem força de decisão, porque são 5 pessoas na SAF e 2 dentro do Vasco da Gama. Beleza? Conseguiram compreender? Vamos seguir aqui. Além disso, a SAF tem o seu próprio conselho fiscal, que é formado por 2 membros indicados pela 777 e 1 pelo Vasco. De novo, conselho fiscal, que é quem é responsável por fiscalizar as contas do clube. São 3 pessoas para fazer esse papel. A SAF indica 2 e o clube associativo 1 pessoa. O Vasco sempre acompanha, mas não consegue ter poder decisório, porque ele é sócio minoritário na negociação. A 777 tem 70% e o Vasco 30%. Beleza? Então vamos lá. Seu papel é descrito da seguinte maneira no Estatuto da empresa. E vamos aí ao que diz o Estatuto da SAF da empresa sobre essa questão do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal opinará sobre as contas anuais da diretoria, orçamento de capital, as demonstrações financeiras da SAF do Vasco e as operações patrimoniais nelas refletidas, além das atribuições estabelecidas no acordo de acionista da SAF do Vasco. Diferente do Conselho de Administração, as escolhas para o Conselho Fiscal foram predominantemente técnicas. Foram buscar gente no mercado, resumiu uma pessoa ouvida pela reportagem. Graduados com currículo recheado de experiência e formações que vão de engenharia a economia. Os 3 conselheiros exercem funções remuneradas na empresa. A relação com o Vasco não foi pré-requisito para a escolha. 2 deles sequer são vascaínos. Esses são os membros do Conselho Fiscal da SAF do Vasco. E aqui estão as pessoas. Primeira pessoa, Carlos Antônio Rodrigues Jorge. Esse foi indicado pela 777. E aqui vai a experiência dele. Ele é o presidente do Conselho Fiscal. Carlos Jorge é brasileiro, formado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ e possui especialização em e-business pela Fundação Getúlio Vargas e Master of Business Administration pela Kellogg School of Management de Northwestern University. É sócio e cofundador da Chicago Advisory Partners e atua como secretário-geral da Open Finance Brasil. É um profissional com experiência em estratégia, inovação e governança em diversos setores industriais. Segundo membro aí do Conselho Fiscal, Wander Faria de Souza Azevedo, também indicado pela 777. Wander Azevedo é brasileiro, formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e possui especialização em Business Administration pela Fundação Getúlio Vargas, Master of Business Administration pela Kellogg School of Management de Northwestern University, a mesma do anterior. É chefe de estratégia oficial da Provinio, tendo atuado em empresas como a Accenture Strategy e HSBC Bank Brasil. É um profissional sênior com experiência em estratégias, processos de governança e funções consultivas, tendo liderado a implementação de projetos críticos no ramo financeiro, experiência na implementação e execução de processos de governança e funções de supervisão. E o terceiro é o Marco Norque Schroeder, indicado pelo Vasco. Marco Schroeder é brasileiro, formado em economia pela UFRGS e possui especialização em General Management Program pela Harvard Business School.
foi diretor-presidente e CEO da Oi, grupo onde desempenhou diversas funções no Brasil e Portugal entre 2002 e 2017. Atuou também como diretor na área financeira na NET e Grupo RBS. Participa atualmente do Conselho Deliberativo da Fundação Sistel, como vice-presidente do Conselho, tá? Segundo a matéria do Globo Esporte, essas próprias informações que eles acabaram de dar encontram-se no site oficial do Vasco. E aí o questionamento, tá, Diguinho, mas como é que funciona esse Conselho Fiscal? E vamos agora à justificativa. Enquanto o Conselho de Administração da SAF tem a obrigação estatutária de reunir-se ao menos uma vez por trimestre, a última foi no início de abril, a periodicidade dos encontros do Conselho Fiscal não é definida no Estatuto. O presidente pode convocar um encontro a qualquer momento e o quórum da instalação se dá pela maioria dos membros em exercício, ou seja, as reuniões podem contar com a presença de 2 ou 3 conselheiros. Menos do que isso, nunca. Um pode faltar, mas pelo menos 2 de 3 tem que ter. O GE apurou que a troca de informações é constante. A princípio, durante o período de transição, onde a prioridade era arrumar a casa, os relatórios foram menos elaborados, mas a intenção é em breve estruturá-los trimestralmente. Eles se debruçam tão e somente sobre os números da empresa e deixam as discussões sobre resultados esportivos e rumo do futebol para outros dirigentes. O Conselho Fiscal, por exemplo, aprovou por unanimidade as demonstrações financeiras dos primeiros meses da gestão, de agosto a dezembro, mas com ressalvas. A principal delas, aportes serão necessários nos primeiros anos para que o Vasco da Gama, a Sociedade Anônima de Futebol, tenha continuidade em seus negócios. O nível de receitas e resultados atual é incompatível com o nível de dívidas já assumidas por essa SAF. E aqui eu explico. Pô, Dieguinho, a SAF está contraindo dívidas que ela não tem condição de pagar. Vamos fazer um balanço para vocês entenderem. Quando o Vasco ele vira a SAF, a dívida da associação ela é transferida para a SAF. Os 700 milhões vem todo para essa nova empresa. Essa empresa já nasce devendo e devendo muito. Aí soma-se a receita que o Vasco tem, que como o clube associativo vivia lá, não conseguia, né, pagar suas próprias dívidas, e é somado isso aos aportes da 777 que vão até 2025. Então essas ressalvas que foram observadas aqui, vou repetir, os aportes serão necessários nos próximos anos para que o Vasco da Gama SAF tenha continuidade em seus negócios. O nível de receitas e resultados atual é incompatível com o nível de dívidas já assumidos por essa SAF. O que eles querem dizer com isso? Que o que o Vasco tem de receita hoje é incompatível para ele pagar as dívidas que existem no clube. E isso a gente já sabia, tanto é que o Vasco decidiu virar uma SAF, tá? Lembrando também que a 777 vai assumir a dívida do Vasco que vai pagando dentro da Vasco da Gama SAF, mas o Vasco precisa aumentar as suas receitas oriundas hoje da SAF, tá? Porque vai chegar um momento que o aporte da 777 por contrato ele se encerra e o clube tem que caminhar com as suas próprias pernas, tá? Então é por isso resolver essa questão da dívida e o clube conseguir aumentar as suas receitas. E agora, caminhando para a reta final, um outro questionamento. E o clube associativo? Vamos aqui a mais um trecho da matéria. A associação não tem a missão de fiscalizar a SAF, tampouco tem acesso a informações internas do futebol. Isso fica a cargo dos representantes que foram indicados aos conselhos. O compartilhamento de informações entre eles é parcial. Ou seja, o que a matéria deixa claro aqui? O Vasco Associativo não tem gerência alguma sobre a SAF, tá? E a SAF não tem obrigação nenhuma de prestar esclarecimentos à associação. O que o Vasco Associativo tem dentro da SAF? 2
membros do Conselho de Administração. Então cabe a Jorge Salgado e a Roberto Duque Estrada responderem ao clube associativo quando o clube associativo assim achar necessário esclarecimentos, tá? Então ficou claro para vocês? A SAF não tem obrigação nenhuma de dar satisfações ao clube associativo. Os 2 membros do Conselho de Administração indicados pelo clube associativo é quem se reportam à associação. Porém, como a relação é boa, não, nesse momento, pelo menos por agora, acredito que não tem nenhum problema caso a associação cobre a SAF para eles darem alguns esclarecimentos. Mas no regimento interno, na letra fria, é da forma como eu acabei de explicar a vocês. Beleza? Então vamos agora seguir. Tal fato incomoda alguns sócios e conselheiros que gostariam, especialmente em ano eleitoral no Vasco, de acompanhar mais de perto as contas da SAF. Em dezembro, um grupo protocolou ordem para que Salgado e Duque Estrada prestassem esclarecimentos sobre investimentos e promessas da 777. O clube é hoje uma entidade à parte, que segue tendo seu próprio conselho fiscal. Este tem o dever de fiscalizar os contratos estabelecidos com a 777, assim como outros contratos que dizem respeito ao andamento do clube, como, por exemplo, o aluguel de São Januário. E aqui vai uma aspas. O Vasco está recebendo esse valor e os requisitos estão sendo atendidos, são as perguntas que precisam ser feitas caso haja necessidade. Os conselheiros podem acionar a diretoria administrativa ou até mesmo o conselho deliberativo. Foi um dos questionamentos que foi feito à época por esses conselheiros que protocolaram na Secretaria do Vasco pedidos de esclarecimento sobre as contas da SAF. Lembram disso? Isso deve ter mais ou menos aí uns 2, 3 meses. Como acionista de 30% da SAF, o Vasco Associativo ainda pode vender 20%. A lei da SAF exige que os clubes mantenham ao menos 10% das ações. A venda é cogitada e pode ser uma solução para o clube ter receitas para cumprir com suas obrigações e até mesmo investir em São Januário. Assim o GE encerra a matéria e eu também vou encerrando por aqui. Beleza? Então fiz uma análise para vocês aí, trouxe também a matéria do GE que está muito boa, traz bastante detalhes. Então é isso. Em linhas gerais, o clube associativo é uma coisa, a Vasco da Gama SAF é outra coisa. O clube associativo não tem, pelo menos por contrato, relação direta de cobrança e de fiscalização com a Vasco da Gama SAF. Eles são sócios, o Vasco Associativo é sócio de 30% da Vasco da Gama SAF, mas quem faz esse intercâmbio são as pessoas que a própria Vasco da Gama SAF indicaram para um conselho administrativo. O Vasco tem 3 pernas importantes dentro da SAF. Conselho de administração são 7 cadeiras, o Vasco tem 2, tá? E dentro do conselho fiscal da SAF, que são 3 cadeiras, o Vasco tem uma pessoa indicada por ele para poder fazer esse trabalho. Num total aí de 7 com 3, 10 pessoas que decidem ou fiscalizam, o Vasco tem 3 pessoas, de um total de 10, que somam aí 100%, a 777 tem 7 pessoas que equivalem a 70%, e o Vasco 3 que equivalem aos 30%, que é basicamente o contrato da relação profissional e societária entre ambos, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com mais informações. Vai dar 5 da manhã, são 4h52. Estou encerrando o vídeo, né? Vou editar e postar para vocês. Então, me dá essa moral, ajuda meu trabalho aí, deixa aquele dedinho no like. E se você não baixou o aplicativo da OneFootball, cara, é incrível e ele é de graça. Baixa aí também. Além de ganhar um baita de um aplicativo na sua mão, você vai ajudar o meu trabalho, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer uma média que volta, vai, tamo junto. Valeu!